O chamado silencioso. Existe um peso que muitas pessoas carregam, um peso invisível, mas constante. Não aparece no corpo, mas afeta a sua mente. Não sangra por fora, mas te corrói por dentro. É o peso da falta de perdão. Talvez alguém tenha te ferido profundamente, talvez palavras ditas no passado ainda ecoem na sua memória. Talvez você tenha sido traído, injustiçado ou até abandonado por quem você mais ama. E sem perceber, você construiu muros. Muros para se proteger, mas também que acabaram lhe aprisionando. Agora, enquanto você escuta isso, eu te convido a fazer algo simples. Não lute contra essas lembranças, apenas observe. Porque hoje nós vamos falar sobre duas forças que mudam todo esse cenário: o perdão e a fé. Não são apenas conceitos religiosos, eles são o coração da mensagem de Jesus Cristo. E mais do que isso, eles são o caminho para a liberdade interior. A verdade que liberta. Existe uma ideia muito comum de que perdoar é esquecer. Mas isso não é verdade. Perdoar não é apagar o passado. Perdoar é tirar o poder que o passado tem sobre você. Na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 22, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde: não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso não é matemática, é um princípio. Jesus estava ensinando que o perdão não é um limite, é um estilo de vida. E aqui está a parte difícil. Perdoar não depende do outro. Você não precisa que a pessoa peça desculpa. Você não precisa que ela reconheça o erro. O perdão começa dentro de você. O peso do não perdão. Quando você não perdoa, algo acontece. Você revive a dor de novo e de novo e de novo. É como beber veneno esperando que o outro sofra. A mágoa se transforma em amargura, a amargura se transforma em prisão e lentamente você perde a paz. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, está escrito: cuidem para que nenhuma raiz de amargura cresça e cause perturbação. Raiz. Isso significa que começa pequeno, mas cresce, se espalha e te domina. Agora pense. Quantas decisões na sua vida já foram influenciadas por feridas não resolvidas? Quantas oportunidades você deixou passar porque confiava menos, amava menos e acreditava menos? O exemplo de Jesus. Se existe um momento que define o que é perdão, este momento, sem dúvida nenhuma, é a cruz. Enquanto estava sendo crucificado, traído, humilhado, injustiçado, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Pense nisto. Ele não esperou arrependimento e ele não exigiu justiça humana. Ele escolheu perdoar no auge da dor. Isso não é fraqueza. Isso é a demonstração do poder absoluto que vem da fé e do perdão. Porque perdoar não significa que foi o certo que fizeram com você. Significa que você escolhe não carregar mais isso consigo. Fé, o outro lado da transformação. Agora, vem a segunda parte, a fé. Perdão e fé caminham juntos, porque perdoar exige fé. Fé de que Deus é justo, fé
de que Ele vê tudo, e fé de que você não precisa se vingar, porque Ele cuida de você. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E isso muda tudo. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você não precisa carregar tudo sozinho. A fé te permite soltar, porque você confia. E agora, se aprofundando, o que é fé de verdade? Fé não é apenas acreditar que Deus existe. Fé é confiar, mesmo quando você não entende. É continuar, mesmo quando dói. É obedecer, mesmo quando parece difícil. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode não ver a mudança ainda, mas a fé te mantém no caminho. E aqui está algo muito poderoso. Quando você perdoa, a sua fé, ela cresce, ela dá frutos, porque você está dizendo: Deus, eu confio mais em Ti do que na minha dor. E agora, vamos conhecer a conexão mais profunda que existe entre a fé e o perdão, que está em perdoar a si mesmo. Mas existe um tipo de perdão que muitas pessoas esquecem: o perdão a si mesmo. Talvez você esteja carregando culpa por escolhas erradas, por palavras que disse, por caminhos que tomou. E isso te prende. Mas a mensagem central do cristianismo é a redenção. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, está escrito: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus não está preso ao seu passado, mas muitas vezes é você que está. Enquanto você não se perdoa, você continua vivendo como alguém que já foi, e não como alguém que pode se tornar. A decisão. Agora chegamos ao ponto mais importante. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você pode não sentir vontade, você pode ainda estar machucado, mas mesmo assim, você pode decidir. Decidir soltar, decidir confiar e decidir caminhar com Cristo. E no começo pode parecer difícil, mas com o tempo algo muda. A dor perde força, a mente fica leve e o coração finalmente encontra a paz que somente Cristo pode te oferecer. E tomando essa decisão, você pode desfrutar da liberdade e propósito. Agora, imagine viver sem carregar mágoas, imagine acordar com leveza, sem aquela tensão interna, sem aquele peso invisível. Isso não é impossível. É o resultado de uma vida baseada em perdão e sustentada pela fé. Jesus não veio apenas ensinar regras, ele veio mostrar um caminho. Um caminho onde o amor vence o ódio, onde o perdão vence a dor, onde a fé vence o medo. E esse caminho está aberto para você. Agora, enquanto você continua o seu dia, trabalhando, caminhando, dirigindo, leve isso com você. Você não precisa carregar tudo. Você pode soltar, você pode perdoar e você pode confiar. E aos poucos, a sua vida começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E esta é a mensagem final e definitiva. Se houver algo hoje no seu coração, alguém que você precisa perdoar, não adie. Se houver algo dentro de você, culpa, arrependimento, entregue, porque o perdão cura e a fé sustenta. E juntos eles transformam completamente uma vida.
Respire fundo e siga mais leve.